Olá, o TV é Ciência já está no ar. Um problema que afeta toda a sociedade e exige grandes esforços de cientistas e gestores públicos é o consumo de drogas. Ou melhor, o consumo de substâncias psicoativas. Quais são as principais drogas e por que as pessoas consomem, mesmo sabendo dos riscos? Como elas agem no organismo humano? O consumo de droga é apenas um problema psicológico de quem usa? E você, qual é a sua opinião? As autoridades fazem vista grossa, né? Se quisessem combater, combateriam. Às vezes as pessoas dividem os problemas, as dificuldades, aí eles querem usar as drogas para poder fugir. Pelo falso prazer que dá, uma sensação de alívio, até mesmo também pela comunidade que se vive. As pessoas, assim, devido ao fluxo de amizade que tem, é que a pessoa acaba se envolvendo com as pessoas que usa e acompanha. Fácil de se encontrar e barato. Eu acho que falta uma política séria do governo. Se eles ajudassem na prevenção da droga, se falasse assim, o mal que ela causa na prevenção antes de começar, aí ela não experimentaria, mas quando experimenta eles gostam e continuam. Acho que é um problema público, né? É falta de trabalho, então as pessoas começam a usar drogas, questões psicológicas também, que acham que usando a droga vai melhorar, vai se sentir bem, sendo que na verdade depois tudo vai piorar. Acho que é um problema social que o governo devia estar olhando mais, igual essas pessoas que ficam aqui sem o que fazer. Vim aqui conversar com elas, ver do que elas precisam, né? O que está acontecendo. Acho que é mais ou menos isso. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, drogas são substâncias químicas que produzem alterações dos sentidos. Essas substâncias atuam no cérebro, estimulam a produção de neurotransmissores no sistema nervoso central, provocando a sensação de prazer. Todas as drogas, de uma forma direta ou indireta, elas acabam aumentando a quantidade de dopamina no cérebro. O risco de alguém que toma repetidas doses de cocaína, de anfetamina, de crack, tá? É um risco enorme que você tem do ponto de vista cardiovascular, sistemicamente falando, e risco de você desenvolver uma psicose tóxica. Tá? Então, dependendo do tipo de droga, você tem várias repercussões. Agora, todos eles afetam a função cerebral, tá? E todos eles trazem disfunções que a gente chama cognitivas, podem afetar a capacidade da pessoa de aprender, a capacidade de memória, tá? E a gente trabalha nesse laboratório muito mais voltado para as funções cognitivas, para os efeitos cognitivos que as drogas produzem. Se for uma droga do tipo psicoestimulante, que é um crack, ou uma cocaína, uma anfetamina, a pessoa tende a ficar mais agitada, mais inquieta, mais acelerada, né, mais hipervigilante, tá? Se for, por exemplo, o álcool, logicamente, dependendo da dose do álcool, né? Se for doses pequenas, a pessoa pode ficar mais eufórica, mais falante, mais descontraída, mas aumentando a dose, em geral, ela vai tendo um efeito mais depressor e ela pode começar a ter aquele andar cambaleante, né? Não conseguir parar em pé direito. Isso, logicamente, quando você já está num estágio bastante avançado do efeito do álcool, tá? A maconha, por exemplo, você às vezes não consegue identificar muito ao certo, mas a pessoa começa a confabular, a falar coisas que não fazem muito sentido. Muita gente pensa que as drogas são apenas as substâncias proibidas, de uso ilegal e nocivo, mas não é bem assim. O álcool e o tabaco, por exemplo, são legais no Brasil, mas também são substâncias psicoativas e causam mais danos à sociedade, em termos de saúde e segurança pública, que as drogas proibidas. A sociedade, às vezes, se preocupa mais com o uso, o consumo das drogas ilícitas. No entanto, nós estamos vendo aqui as consequências, né? A mortalidade e a morbidade dessas drogas consideradas ilícitas, principalmente o álcool, com quadros que internam no hospital, quadros finais de cirrose hepática e até mesmo do carcinoma hepatocelular. Na questão do tabaco, todos nós sabemos que as consequências também são gravíssimas, principalmente nas doenças respiratórias e o câncer de pulmão.
Por isso é que nós temos essa preocupação de estarmos elaborando pesquisas, levantamentos não só dentro da universidade, como também na sociedade como um todo. É preciso que haja um cuidado todo especial nessa questão do uso abusivo de drogas pelos nossos jovens. As drogas, como o álcool, também agem no cérebro e mudam o comportamento das pessoas, deixando-as mais desinibidas e, vamos dizer, mais corajosas. Essas substâncias podem provocar sensações de prazer, poder e liberdade, por exemplo. Motivos que atraem principalmente os jovens. O álcool, ele vai atingindo diversas estruturas cerebrais, né? Algumas estruturas são as mais sensíveis ao álcool, né? E essas estruturas que são as mais sensíveis são estruturas que controlam a ansiedade. Então aquela euforia inicial que o indivíduo tem, a desinibição, né? Que ele pode chegar a uma festa inibido, ficar no cantinho, retraído, aí ele bebe um pouquinho, se solta, vai dançar, né? Começa a se aproximar das meninas, paquerar, essas coisas todas, né? Isso é porque reduziu a ansiedade, uma ansiedade que é inerente às relações sociais humanas, né? Quer dizer, senta numa festa, não sabe se você vai ser aceito pelo grupo ou se vai ser rejeitado. Então isso gera ansiedade, né? Como é que você vai abordar, né, aquela garota, né? Ou como a moça vai abordar aquele garoto, então que, né, sem saber se ele vai aceitá-la ou vai rejeitá-la. Então, o álcool e festas e celebrações de todos os tipos sempre andaram juntos, porque para reduzir esses níveis de ansiedade e facilitar a relação entre as pessoas, na realidade. É por isso que ele sempre foi utilizado, sempre foi consumido e continuará sendo consumido, né? Quer dizer, então, isso é bom que a redução da ansiedade ocorra nas menores doses, né? Quer dizer, as doses que causam os menores efeitos, né? Então, as estruturas que controlam a ansiedade e o medo são as primeiras atingidas pelo álcool. Quando o indivíduo começa a beber mais, ele começa a atingir outras estruturas que aí já controlam reações motoras, noção de equilíbrio, né? Estruturas como o cerebelo, né? Estruturas como regiões da formação reticular do bulbo. Então essas estruturas, ele já começa a sentir dificuldade de fazer um 4, né? Ficar de pé numa perna só, né? E é nesse momento que começa a ter efeitos sobre os reflexos que são fundamentais para a direção. Outro problema sério é a combinação do álcool com o volante e o trânsito. Por isso, pesquisadores do Brasil inteiro se esforçam para traçar o perfil do condutor de veículos que consome álcool. Essa pesquisa, ela começou por uma solicitação, né, de um colega nosso, o professor Ronaldo Laranjeiras, da Universidade Federal de São Paulo. Então ele estava levantando o perfil, né, dos condutores de veículos nas noites e madrugadas. Ele começou por Diadema e depois começou a expandir essa pesquisa em outras capitais. Então Vitória entrou nessas capitais, tá? Bom, a diferença é que aqui em Vitória nós fizemos, além da aplicação do questionário padrão, nós também investigamos ou aplicamos um teste cognitivo breve para avaliar o que a gente chama de função frontal, função da estrutura, né, do nosso cérebro mais frontal, que é extremamente importante e relevante em atividades como a condução de um veículo. E aí dessa pesquisa, por exemplo, a gente conseguiu abordar 600 veículos, nós aplicamos questionário em 490 indivíduos e o que a gente conseguiu ver é que a maioria dessa população, 80%, é uma população constituída pelo sexo masculino, tá? Em torno de 70%, uma população jovem, né, da faixa etária de 20 a 40 anos de idade, tá? E desses, 24,4% haviam consumido alguma bebida alcoólica, tá? 14% estava acima do que na época era considerado permitido por lei, né, que é o 0,6 gramas por litro, e 10,4% mais ou menos tinham consumido álcool, mas estavam dentro do que ainda era permitido por lei. Então a gente tem 3 amostras nessa população. As pesquisas da equipe da professora Esther Palacios têm ajudado as autoridades a desenvolverem ações que diminuam o nível de alcoolemia
ou consumo de álcool entre os condutores. É um índice menor comparado a algumas outras capitais, possivelmente aí pela atuação da madrugada viva, que já inibe um pouquinho o consumo, mas mesmo assim você tem um consumo expressivo, tá? A gente está fazendo aqui embaixo toda uma investigação científica para dar elementos que respaldem e que afirmem, né, digamos assim, que legitimem, a gente espera, a aplicação dessas leis. Tá? Eu me sinto extremamente satisfeita, né? A lei é rígida, né? Muita gente reclama, mas eu acho que a gente está vendo dados, resultados satisfatórios, né? E que a gente espera que faça mudar o hábito e o comportamento da população, da sociedade com relação ao uso de bebidas alcoólicas. Ninguém está dizendo para você não beber. Tá? Você está numa festa, num casamento, você quer beber? Esse não é o problema. O problema ali é você beber e sair e conduzir um veículo, tá? Ou realizar alguma atividade de risco, tá certo? Então, se você conseguir mudar o hábito desse indivíduo e falar, olha, tudo bem, eu vou beber, mas eu vou tomar algumas providências, né? De tal maneira que eu não vá conduzir o veículo no meu retorno para casa. Já está ótimo, percebe? Quer dizer, isso já modifica e aí vocês estão vendo vários índices de redução de acidentes de trânsito, de mortes violentas por acidentes de trânsito e aí por aí vai. As pesquisas apontam os efeitos e riscos do álcool no organismo. O país agora tem uma das leis de trânsito mais rígidas do mundo. É hora de cada um fazer a sua parte. Definitivamente, nós vamos entrar num momento em que vai falar assim, não, eu vou beber. Então tá, bebe, mas não dirija, tá? Agora, se você vai ter que dirigir, então você decide, não beba. Muitas pesquisas têm sido feitas para se entender melhor como as substâncias psicoativas agem no organismo. Muitas delas geram novos conhecimentos e se tornam políticas públicas de enfrentamento ao consumo exagerado de substâncias psicoativas. Mas isso é assunto para daqui a pouco, logo após o intervalo. Fique aí que a gente volta já já.